Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de Android. Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa tela de fim de jogo, que será a tela que terá a pontuação do nosso jogador e também dará a opção de repetir o jogo. Para fazer essa tela, nós vamos implementar uma biblioteca externa e também vamos ter que montar a interface e montar a lógica do jogo. Tudo isso na mesma aula. Então, a aula de hoje vai ser um pouco puxada. Então vamos começar para não ficar tão extensa assim. Bora lá? Bom, o primeiro passo é implementar a biblioteca que vai nos permitir utilizar as estrelas que queremos no nosso aplicativo. Então, para isso, nós vamos utilizar essa biblioteca, Simple Rating Bar. Eu vou deixar o link dela na descrição. Toda biblioteca ela tem uma documentação para que a gente saiba como utilizar ela no nosso aplicativo. Na nossa, nós inicialmente temos que adicionar essa linha do Maven no nosso build.gradle, no caso nosso projeto, que aqui já adicionei. Segundo passo, adicionar dependência também no build.gradle, só que do nosso projeto, nosso aplicativo, que eu também adicionei. Vocês podem ver que aqui está compile. Esse método de adicionar dependência não é mais utilizado. E no final, nós temos indicando aqui a última versão, que se subirmos aqui um pouco, nós vamos ver que é a versão atual dessa biblioteca. Feito isso, nós já podemos utilizar ela. Então agora vamos ter que montar a interface. Então vamos criar uma nova activity. Vou chamar de fim de jogo. E agora eu vou fazer a configuração da tela. Então, o primeiro passo, mudar o fundo. Vamos colocar o nosso Color Primary Dark, a cor que estamos utilizando. Vamos colocar uma label para o nosso título da tela, que vai ser pontuação, que eu já adicionei no nosso diretório no nosso arquivo de strings. Vou aumentar o tamanho dela para 45 SP. Vou mudar a fonte. Vou colocar a mesma que estamos utilizando na fonte do aplicativo. E vocês podem ver que as fontes estão estão acinzentadas. Nós queremos que elas fiquem brancas. Então nós vamos para o Text Color. Vamos colocar White como nossa cor. Feito isso, vamos posicionar ele na nossa interface. Vamos agora só definir os espaços. Acho que aqui em cima 16 tá legal. Agora nós precisamos colocar as estrelas. Para isso nós voltamos na nossa documentação, na biblioteca, e ele vai explicar como nós podemos adicionar. Então no XML nós iremos copiar essa implementação e até o nosso XML, abaixo do nosso text view pontuação, por assim dizer, vamos adicionar as estrelas. Voltamos para a visualização. Vocês podem ver que a estrela não apareceu. Ficou aqui. Ele está dizendo que é porque a view não está, como posso dizer, ligada na tela. Mas não é só isso. Para nós utilizarmos essa biblioteca, se vocês forem ler a documentação, um dos requisitos dela é nós termos como versão mínima a API 15.
todo o nosso projeto está na API 14. Então, como a gente muda isso? Nós vamos aqui no build.gradle, onde nós fizemos a nossa implementação. E onde está aqui SDK mínimo, 14 nós aumentamos para 15 e sincronizamos. Alterando essa versão do SDK, nosso aplicativo ainda vai continuar com a grande compatibilidade. Com 14 nós não íamos conseguir utilizar essa biblioteca. Eu acho importante a gente trabalhar um pouco essa parte de implementação de bibliotecas externas, porque dá para fazer muita coisa com isso. Então, feito isso, nossas estrelas já devem carregar. Então nós agora devemos posicionar elas. Só para me ajudar aqui um pouco, eu vou definir um tamanho para elas. Vou botar 200 dp para o layout delas, só para poder mover. Vou posicionar ele um pouco aqui abaixo. Vou dar um espaço maior. 50, pode ser. Ah, vocês podem dizer, mas cadê as estrelas que não aparecem? Isso aconteceu porque nós não copiamos as estrelas, a imagem que representa as estrelas. É isso que nós vamos fazer agora. Então, vou deixar disponível para vocês essas duas imagens. Uma para representar a estrela vazia e uma preenchida. Então nós vamos no nosso diretório Drawable e vamos colar essas imagens. Com elas coladas no nosso diretório, nós vamos clicar no espaço onde deveria estar as estrelas. Podemos vir aqui pela barra de atributos. Aqui onde representa a estrela vazia, nós vamos colocar o caminho para a imagem. Mas pelo código eu acho mais fácil. Então nós vamos na pasta Drawable e vamos colocar a nossa estrela vazia. E nela cheia, estrela preenchida. Voltamos para a nossa interface. As estrelas já apareceram. Agora nós vamos definir um tamanho para as estrelas. Nesses dois atributos. Tela com 85 dp. Largura e altura. Vamos voltar para o tamanho do layout. E colocar Wrap Content. Para ele se adaptar ao tamanho exato das nossas estrelas. Feito isso, vamos fazer um text view para representar uma mensagem para o nosso jogador. Vamos definir o tamanho dele. Vou colocar 35 SP. Acho que 40 SP. Fica melhor. Mudar a fonte e a cor. Vamos posicionar ele. Vamos dar um espaço para nossas estrelas. Acho que mais 50. Tá legal. Vamos definir o tamanho dele para adaptar o tamanho do layout e colocar o texto para ficar centralizado. Que vai ser no atributo Gravity. Colocamos Center e aplicamos.
Agora precisamos de um botão para representar nosso botão de voltar. Mas antes disso, acho que é legal separar um pouquinho mais esse texto. Mas vamos fazer isso com o botão, fica melhor. Então vamos colocar um image view, um image button. Colocar um image button. Eu já carreguei o botão aqui, também vou deixar disponível para vocês. E vamos fazer aqueles ajustes que vocês já sabem fazer. Definir tamanho. Retirar o fundo. E centralizar ele. Vamos posicionar ele. Colocar uma label para indicar o que o botão faz. No meu diretório de strings eu já botei. Mudar a fonte e a cor. E mudar o tamanho. Vamos posicionar ele. Afastar um pouco o nossa label da borda. Afastar um pouquinho o nosso botão do layout. Aqui em cima não vamos deixar mais 50 fixo. Mas agora ele vai ficar responsivo. Então, colocamos como 0. Feito isso, nosso layout já está preparado. Agora só precisamos dar alguns IDs. Então vamos dar agora os IDs para os nossos componentes. Então para esse nosso botão de repetir, a gente vai chamar ele de btn repetir. Um nome representativo para ele. Bom, nesse nosso text view, a gente vai chamar ele de txt feedback, porque a gente quer mostrar nele uma mensagem para o usuário, a depender da pontuação. Mostrar uma mensagem motivacional para ele. Vamos esperar carregar um pouquinho. Android deixou de travando como sempre. Nas nossas estrelas nós podemos deixar como está. O nome já é representativo. Feito esses ajustes, nós podemos ir para a classe. Bom, o primeiro passo na classe é a gente fazer uma instância do nosso singleton jogador, que é o que vamos fazer agora. Então vamos fazer um private singleton jogador. Podemos chamar de jogador apenas. Singleton jogador.get jogador, que como o nome da classe diz, é um singleton. Nós vamos precisar dele para poder obter a pontuação do nosso jogador, como já foi dito. Também vamos precisar de uma instância dos componentes auxiliares. E agora vamos fazer a instância dele dentro do método onCreate da nossa classe. Então, componentes auxiliares recebe new componentes auxiliares. Bom, agora nós vamos criar um text view, vamos chamar de txt feedback e vamos usar o método findViewById para recuperar aquele text view txt_feedback e colocamos na nossa tela. Abaixo dele, nós vamos agora criar algumas condições para setar a nossa mensagem motivacional para o jogador, a depender da sua pontuação. Então, fazer um if, se o nosso jogador.getPontuação
for menor ou igual a 1, a gente vai agora mostrar a mensagem. Então a gente vai pegar o nosso txt feedback, esse método setText, e colocar a mensagem que a gente quer mostrar ao jogador. No caso vai ser: você é capaz, continue tentando. E vamos fazer algo parecido nas outras duas condições. Vou dar uma adiantada nessa parte. Terminado essas condições, nós vamos agora precisar instanciar a nossa estrela. No caso, instanciar e configurar. Então nós vamos lá no GitHub, onde a gente fez a implementação das estrelas, e vamos copiar esse código. Copiamos ele, vamos até o nosso onCreate e colamos. Agora nós vamos precisar fazer algumas configurações e apagar alguns atributos que não precisamos utilizar aqui. Mas primeiro vamos colocar o nosso ID, recuperar as estrelas da nossa tela, né? Método findViewById, SimpleRatingBar. E vamos continuar configurando nossa estrela. Vamos primeiro apagar esses dois atributos, que eles são aqueles para definir a imagem, né, da estrela vazia e da estrela preenchida. A gente já configurou direto no XML. Vamos corrigir esse errinho aqui de nomenclatura. Apagar essa configuração de tamanho da estrela, porque também já configuramos no XML. Vamos definir agora o rating da estrela, que no caso vai ser com a pontuação do nosso jogador. Então nós vamos fazer um jogador.getPontuação. O mínimo de estrelas será 0, não queremos que nenhuma estrela apareça preenchida. E o máximo são 3. No caso, quantas estrelas vão aparecer. Está dando erro aqui. Vamos implementar o método e apagar o método antigo. Besteirinha. Feito isso, a nossa estrela vai estar configurada. Agora o que precisamos é configurar o nosso botão repetir. Então nós vamos agora implementar o nosso view.onClickList, né? A gente já fez isso outras vezes. Vamos implementar o método e vamos fazer a configuração. Configuraçãozinha básica, já fizemos outras vezes. Então vamos fazer um switch na nossa view, né? Nosso v.getID. E vamos ver, né? Se o nosso case for o nosso r.id.btn repetir, que é o nome que chamamos lá do nosso botão, nós vamos fazer o quê? Nós vamos vamos fazer repetir o jogo. Vamos utilizar o componentes auxiliares, invocar int, passando nosso contexto e a classe que nós queremos. Como nós queremos repetir, vamos chamar nossa GameActivity.class. Depois damos um break no nosso case, no nosso switch. Feito isso, está quase pronto o nosso jogo. Precisamos zerar a pontuação do jogador, depois que mostrar, para quando repetirmos o jogo, ele pegar nova pontuação, não ficar com a mesma, setada. Feito isso, a gente já pode testar. Vamos ver se está tudo funcionando corretamente. Esperar o Android Studio carregar um pouco. Bom, carregou o jogo. Vamos ver se está funcionando. Apertar aqui iniciar. E vamos responder. Amarelo. Azul. Cinza. Marrom. Verde. Não abriu nossa tela.
Isso aconteceu porque nós não configuramos isso na nossa Game Activity. Quer dizer, estava configurado, mas estava comentado. Então é só apagar o comentário no meu caso. No de vocês, se não tiver, basta apenas fazer esse código. Vamos executar de novo. Abriu. Vamos responder tudo novamente. Amarelo. Azul. Cinza. Marrom. E verde. Bom, agora nossa tela carregou certinho. Ao clicar em repetir, não aconteceu nada. Mas isso foi porque também não configuramos no nosso XML. Então vamos clicar no botão repetir. Vamos procurar por onClick e definir o onClick que configuramos na nossa fim de jogo activity. Vamos atualizar o nosso layout. Não vamos fazer tudo novamente. E vamos agora apertar em repetir. Esperando apenas carregar. Carregou, apertou em repetir e repetiu o jogo. Pessoal, a aula foi bem extensa, mas conseguimos fazer aquilo que a gente se propôs. Na próxima aula, vamos finalizar o curso, vamos fazer uma refatoração em algumas partes de nosso aplicativo e finalizar as aulas. Até lá!